medicina do sono ela é uma especialidade dentro da otorrino. É uma especialidade da nossa especialidade. Aham. E é curioso que a medicina do sono, ela, nos últimos 30 anos, ela teve um avanço absurdo, né, em questão de diagnóstico, com os exames de polissonografia, que nós vamos comentar aqui, e também em tratamento. E o que eu vi ao longo desses anos é que muitos pacientes vinham com distúrbios do sono, principalmente a dificuldade respiratória, a apneia, e a gente ficava um pouco de mãos atadas e não poder dar um diagnóstico preciso. Uhum. Então eu fui atrás e fiz um investimento, fiz a especialização para a gente poder dar um diagnóstico correto e um tratamento certeiro para o paciente. E eu vejo, e isso é estatístico, né? Se você for ver aí nos índices de estudos, que tem aumentado muito os distúrbios do sono, né? Então tem muita gente procurando ajuda médica porque está dormindo mal à noite. Então eu vejo que é uma área que a gente tem que pegar e ter uma atenção especial para a gente poder ajudar. Porque, queira ou não, às vezes a gente leva isso, não leva em consideração e ignoramos que 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. 1/3 do teu dia é dormindo. Ué, será que isso é à toa ou será que isso tem uma importância? Claro que tem, né? Com Então a certeza. gente tem que tentar dar um jeito aí de melhorar a qualidade desse sono. Tem que respeitar esse tempo que é destinado para isso, né? Precisa. Se você ignorar e achar que o teu sono é só fechar os olhos, você está jogando fora a tua vida, você vai abreviar a tua expectativa de vida a respeito disso. Meu Deus. Quais são os distúrbios do sono mais frequentes que tu atende lá na clínica? Como a gente trata parte da via respiratória, via aérea superior, né, Aham. Jaque? A gente trata muito a questão de obstrução respiratória. Entenda que a respiração, né, o órgão respiratório nosso, ele é grande, ele é enorme. Ele começa no nariz e ele vai terminar no pulmão. Só que a gente, né, ao longo aí, da medicina, ao longo da formação, ela dividiu a especialidade em 2 segmentos, a especialidade respiratória. Da laringe para baixo é o pneumologista e o cirurgião torácico que vão fazer o tratamento, e da laringe para cima é o otorrino. Só que entenda que esse é um contexto único, a gente não pode ignorar o pulmão e pensar só no nariz, e vice-versa. Mas entenda que os principais fatores obstrutivos que vêm do nariz e da garganta vão levar você a distúrbios do sono, fazendo com que o teu sono seja prejudicado, que a arquitetura do teu sono seja modificada e que você não tenha um sono restaurador, entendeu? Sim. Então, dormir 8 horas na noite realmente é suficiente? Como é que funciona essa parte, essa questão de tempo, de período para dormir? A gente estabeleceu aí, não é a gente, né? Se tornou um hábito falar que 8 horas de sono é o ideal. Na verdade, 8 horas de sono Média. é uma média, é um norte para a gente entender que se você dormir mais que 8 horas, pode ser que não seja ideal, ou se você dormir menos de 8 horas, falte o sono. Na média, 8 horas. Mas entenda que tem gente que com 5 horas de sono dorme bem, tem gente que com 10, 11 horas de sono é o que vai fazer a restauração. Isso varia de uma pessoa para outra. Outra coisa também que varia são as idades. Crianças, né, o bebê, à medida que vai crescendo, vai diminuindo o tempo de sono. O bebê, quando nasce, fica até 12 horas dormindo ao longo do dia, né? E ao longo do crescimento, esse período vai se encurtando, chegando à média aí de 8 anos aí, depois da adolescência. Tem uma questão da adolescência ali, entre seus 12 e 17 anos, que tem gente que dorme até 24 horas se deixar, né? É verdade. Então, mas isso são outros fatores, são fatores hormonais, fatores de crescimento, e que é uma medicina aí à parte, que a gente tem que falar isso em outra fase. Sim. Mas, em geral, se você colocar uma média de sono de 8 horas, é o que a média populacional obedece. O adulto e o idoso, principalmente a terceira idade, o sono ele é mais encurtado. E às vezes o idoso ele tem que dormir picado para ter o sono reparador. É aquele que dorme 4 horas na noite, depois no meio da manhã vai dormir mais 1 horinha, aquele à tarde vai dormir mais 1 horinha. Né? Isso é o relógio biológico do indivíduo. Eu já tô nessa fase aí do sono picado. Tá louco, ainda não é hora. Nossa, mas é impressionante que parece que é hereditário, assim. O meu pai dormia muito pouco de noite, mas de manhã ele dava 10 soneca
Ele não vai aposentado, né? 10 sonequinhos ele fazia. De manhã, de tarde, ele sempre tava dormindo, né? E daí de noite dormia pouco. Ah, mas eu não consigo dormir, mas também dormiu 20 vezes durante o dia. Daí o sono fica comprometido. Quando a gente fala do sono bem dormido, a gente tem que pensar em higiene do sono, que a gente vai falar, que eu acho que é interessante passar para as pessoas entenderem. O que seria a higiene do sono, doutor? Higiene do sono é você criar hábitos e rotinas para que você tenha uma noite de sono adequada. Não adianta a gente estar aqui agora com esse monte de luz ligada aqui no estúdio e falar assim, é hora de dormir. Você não vai dormir. Você não vai dormir porque a gente tem uma questão aí da... Vocês já ouviram falar na fotocélula que liga a luz automática? A gente pode dizer, entre aspas, que a gente tem uma fotocélula, tá? O nosso olho, ele tem receptores específicos na retina que mandam informação para a glândula pineal que nos dá ali a informação da claridade. Quando você tem muita claridade, você inibe o sono. Esse é um primeiro fator. Principalmente luz de onda azul, tá? E aí isso está muito presente na tela de celular e nos tablets e na TV. Eu ia até comentar, te perguntar, questionar sobre isso. Isso interfere muito no início de sono? Interfere. Isso faz parte da higiene do sono. Quando a gente vai dormir, falando dos hábitos, a gente tem que criar o hábito sempre de horários pré-determinados, não regrado que tem que ser, bater o relógio, tem que dormir, mas sempre por volta de um horário fixo para você deitar e dormir, para você no dia de manhã acordar. E isso se tornar rotina. O teu corpo vai criar esse relógio para entender que ele funciona dessa maneira. Não adianta você pegar e falar, hoje, 6 horas da tarde, eu vou dormir para acordar meia-noite para aproveitar a noite. Só que no outro dia você vai falar, eu vou dormir hoje 10 horas da noite para acordar às 6 da manhã. Isso não existe, né? O corpo vai falar, meu amigo, o que você está fazendo comigo aí? Eu não funciona desse jeito. Então, a gente tem que criar hábitos. Vai dormir, próximo horário de dormir, ir desligando as luzes da casa, de preferência desligar a TV, desligar tablet, desligar celular, parar de usar tanto celular deitado na cama, porque isso faz com que você atrase, adie, leve para mais tarde o tempo de dormir. Você entendeu? Outra coisa, determinou a hora de dormir, tem que ser em local escuro, menos barulho possível, usar a cama para dormir. Cama não foi criado para sentar, assistir filme, assistir televisão, comer pipoca. Cama é para dormir. Concordo. Porque se você usa a cama para fazer como se fosse a tua sala, o teu corpo não entende que aquele é um local de reparo, de restauração, de descanso. E daí o corpo não consegue se adaptar. Então, essas regrinhas de higiene do sono parece ser tão básico, parece que a gente já ouviu falar isso tantas vezes, mas a gente pega e acaba ignorando. E se você não fizer essa sequência, você não vai ter uma noite boa de sono. E é possível recuperar o sono perdido no final de semana? Vou dormir no final de semana inteiro para recuperar meu sono da semana. Não. É assim, o sono que você não dormiu essa noite, você não vai recuperar na noite seguinte. Perdeu. Tá? Perdeu. Não tem essa de pagar depois. Não tem. O recuperar o final de semana, na verdade, aí é a exaustão física, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que o teu corpo, ele trabalha com o ciclo de vigília e o ciclo de descanso. Entenda que o teu corpo é um relógio. E se você vai atrapalhando essa parte do descanso, o teu corpo ele vai ficando exausto. Entenda que noites mal dormidas transportam para você para dias de baixo rendimento, de baixa concentração, irritabilidade, dificuldade ali de raciocínio. O que a gente tem que entender? Que a gente tem que saber o nosso perfil respiratório. As mulheres têm um perfil respiratório de expansão torácica. O homem, ele tem expansão torácica, mas ele tem um auxílio abdominal. Então, vamos lá, vamos comer, vamos lá fazer uma pizzada, fazer um churrasco à noite e vai dormir. Muitas vezes o pessoal fala, eu tive pesadelo, nossa, dormi mal pra caramba. Você dorme mal pra caramba, você tem esse pesadelo, porque você de barriga cheia, estômago cheio, você atrapalha o funcionamento respiratório, a expansão torácica e a expansão abdominal, principalmente no homem. E isso faz com que o teu sono fique comprometido. Você entendeu? Entendi. A orientação, vamos lá de novo, a higiene do sono, né? É você se alimentar ali com intervalo de 3 a 4 horas antes de deitar para dormir. Nunca deitar de barriga cheia para dormir, porque atrapalha teu sono.
E daí a qualidade do teu sono naquela noite vai ser péssima, né? Com E certeza. o teu dia seguinte vai ser ruim também. Fora a gastura que dá, né? Fora, fora Aquele mal-estar estomacal, né? E tem algum sintoma além da a ausência da respiração durante a apneia de sono? Repete a pergunta aí. Tem algum sintoma, como o corpo reage na apneia do sono, além da falta de respiração? Tem algum movimento, alguma coisa específico? Geralmente, o corpo, quando ele tem apneia, Uhum. a gente tem um aumento da concentração de CO2, né? E esse CO2 faz com que o cérebro ative mecanismos para você voltar a respirar. Isso aí é uma questão aí, né, primitiva, uma questão de defesa do corpo. E quando você aumenta muito esse CO2, o teu corpo responde aí a respirar. Daí você dá aquela acordada, que é o despertar, que daí faz você pegar e mudar de posição, se arrumar na cama para voltar a dormir de novo. Então, quando você ronca e tem apneia, você vai ter vários episódios durante a noite de despertares, que podem ser o que a gente chama de microdespertar. Não é aquele que você acorda e vai dormir de novo. Às vezes, você vem naqueles estágios do sono que nós conversamos, você estava lá no estágio 3, daí você tem lá o ronco, tem a apneia, daí você volta para o estágio 1, é um micro despertar, daí você volta a dormir de novo. E daí você tem que fazer de novo todo o caminho até chegar ao sono profundo. Daí você ronca de novo, tem o micro despertar, começa tudo de novo.